ARMYs, na notícia de hoje, como vocês já viram aí pelo título do vídeo, que basicamente essa notícia aqui, muitas ARMYs, assim, ao longo, né, tipo, dos meses e dos dias que vem passando sobre, né, aquela famosa notícia sobre as turnê, né, do BTS, que basicamente entre essas turnês tem um probleminha também, igual na notícia anterior, né? Bom, na notícia de hoje tem um probleminha que o BTS no Brasil, né, fãs pedem cadeiras nas áreas de pista, que muitas das ARMYs gostam de ficar na pista do palco, onde basicamente você fica perto dos meninos, né? Bom, só que os fãs estão pedindo cadeiras na pista, né, para as pessoas, né, ficarem sentadas, para quando chegar a hora do show todo mundo levantar e curtir, né? Bom, eu vou explicar para vocês o motivo disso. Então, antes de começar o vídeo, vai deixar o seu like, se inscreva no canal, e tá chegando agora no canal, não é inscrito ainda e é novo, se inscreva-se embaixo e traz um novo inscrito aqui no canal, compartilhe essa notícia com todo mundo e vamos juntos rumo a 66 mil inscritos, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá e vamos entender sobre esse probleminha. E claramente eu vou explicar para vocês ao longo do vídeo que, né, não é só eu que eu posso falar, mas algumas das ARMYs também vão explicar sobre isso. Vamos lá. Petição criada pelo público já passa de 12 mil assinaturas, né? E vocês vão entender o porquê. O ARMY brasileiro está em ação depois do anúncio dos 3 shows do BTS no país. Nos dias 28, 30 e 31 de outubro, os fãs criaram um abaixo-assinado para solicitar cadeiras nas áreas de pista. Até o momento, a petição passa de 12 mil assinaturas. O local da apresentação ainda não foi divulgado. Claramente, para vocês terem uma ideia, apenas a cidade, né, São Paulo. Entretanto, o público já se manifestou sobre a necessidade de segurança, conforto e organização do evento. Tá? Essa parte eu vou explicar ainda um pouco para vocês. Na descrição da petição, eles pedem que a ocupação das cadeiras seja por ordem de chegada, sem numeração, ficha, né? Ainda garantem que o objetivo da solicitação não é transformar a pista em um setor para assistir o show sentado, mas tornar o ambiente seguro para que os fãs possam aproveitar cheios de energia, mas de forma saudável. E claramente assim, a ausência de cadeiras nas pistas tem sido usada por produtoras como desculpa para vender além da capacidade real da área, o que resulta em superlotação e muitas vezes em situações perigosas para os fãs. Isso coloca em risco o bem-estar de todos e compromete a experiência do show, diz trecho, né? Assim, entre aspas, né? A petição ainda explica que sem demarcação há possibilidade de falta de visibilidade e acessibilidade. Além de desconforto e experiências prejudicadas, eles também argumentam que as pistas organizadas com cadeiras auxiliam na execução de projetos coletivos do fandom. Fãs esmagados por horas sem conseguir se locomover, superaquecendo ou até mesmo com dificuldade de respirar. Efeitos que podem se agravar ainda mais com as ondas de calor frequentes no país. Não vivem a experiência completa de um show. Ter cadeiras nos setores de pista garante um mínimo de espaço individual, né, onde cada fã pode descansar enquanto aguarda o início das performances. Como eu falei, se locomover com mais facilidade ou se sentar em momentos de necessidade, além de facilitar uma evacuação segura caso ocorra alguma emergência, pontua o texto do abaixo assinado. E claramente vou dizer para vocês informações do primeiro show da nova turnê, que essa aqui vocês vão entender um pouquinho melhor. O BTS anunciou as datas da nova turnê mundial do grupo nesta terça-feira do dia 13.
Eles passam pela América do Norte, América Latina, incluindo 3 shows no Brasil, Ásia, Europa, e farão mais shows em 2027. O primeiro show está marcado para o dia 9 de abril em Goyang, na Coreia do Sul, no estádio que leva o nome da cidade. O local tem capacidade para mais de 40 mil pessoas e a Big Hit Music já divulgou preços e detalhes da apresentação. Tá? Há 3 categorias de preços para o show do BTS na cidade também, que basicamente eu vou deixar logo aparecendo para vocês aí na tela, né, que fica até mais fácil de eu explicando. Som de cheque, passagem de som de 264.000 wons, cerca de 962 na cotação atual. Geral R, né, 220.000 wons, cerca de 802, tá? Geral S, 198.000 wons, cerca de 721, tá? O palco para o show de Goyang é em formato de 360 graus, com 4 passarelas que formam um X. E para vocês terem uma ideia, essa imagem que eu estou falando para vocês, tá? Lá da arena, né, que eles vão fazer a turnê, que claramente não tem como dizer o por qual motivo disso ser bem diferente, né? Mas assim, para vocês verem que esse é o estádio que eles vão fazer o show em 9 de abril, tá? Para uns que ficam na dúvida, mas tirando isso, vamos lá, só para a gente terminar, mais uma coisinha que falta ainda. A venda para membros do fã-clube oficial do BTS acontece no dia 22 de janeiro. Resultado, foi ontem, tá? Já a venda geral está marcada para o dia seguinte, 23 de janeiro, que é hoje. A compra está limitada a apenas um ingresso por pessoa por dia, total de 3 ingressos. Vale lembrar que as informações acima são referentes ao show do grupo em Goyang e podem não ser aplicados no Brasil, tá? Os preços para o show no Brasil e o local das apresentações ainda não foram divulgados. Só para avisar uma coisa para vocês, tá? Se eu não me engano, eu acho que os preços já foram lançados. Não sei se tá certo, mas eu acho que já foram lançados, tá? Sem nenhum problema. Lembrando que, como eu falei para vocês, uma notícia, acho que foi bem lá para trás, né? Se eu não me engano, que eu falei sobre, assim, a cidade, né? Que por acaso, como eu falei, a lista das cidades, dos países, dos estados já foram publicados, tá? Resultado, entre essa lista do BTS, o Brasil está na lista. Só que, para muitas que estão perdidas, Rio de Janeiro não está na lista do BTS, nem de 2027, tá? Infelizmente o Rio de Janeiro, né, eles dessa vez não escolheram, né? Porque o São Paulo estava na lista, né? Então assim, e claramente em 2019 o BTS veio para o Brasil gravar um DVD lá no Allianz Parque, que foi em São Paulo, né? Onde foi assim, cerca de 90.000 pessoas, tá? E muita gente se pergunta por que o BTS não vem para o Rio de Janeiro, né? Resultado, nem a gente sabe por quê, né? Tipo, o negócio não é a gente, o negócio é a empresa, né, escolher os lugares, porque não é nem o BTS que escolhe também, basicamente é a empresa que escolhe os países, os estados, enfim, eu não sei como que funciona a parte da empresa deles, mas deve ser isso. Eu acho que a empresa que escolhe, né, os lugares para eles fazerem as turnês, enfim, ou os meninos escolhem, a gente não sabe. É um jogo de empurra que fica meio complicado de entender, sabe? Tipo, não é qualquer um que consegue entender sobre isso. Mas, como eu falei, dia 28, 30 e 31 de outubro, o BTS vai estar em São Paulo,
Allianz Parque, né? Tipo, como eu falei, ainda não for, como essa notícia é um pouquinho para trás, basicamente não foram divulgados ainda se o BTS vai fazer o show em São Paulo mesmo, tá? Resultado, eu acho que já, né, passou até na televisão alguns dias para trás que tinha gente já esperando na fila para comprar ingresso. Ah, se não for aqui, pelo menos eu já tô com o ingresso comprado. Enfim, muitas pessoas já vão adiantando os ingressos. Por quê? O ingresso do BTS é um ingresso que você não pode nem pensar. Você já tem que chegar e comprar logo. Se você parar, pensar para comprar, acabou. Você vai perder a tua vez, né? Basicamente, resultado. O ingresso do BTS é como um papel. Voa, né? Tipo, quando você pensar, você já perdeu até a vez de comprar. Então, assim, tem coisas sim que é caro também. Como eu falei, o preço para vocês, né? Tipo, de cada lugar, né? Tipo, mano, imagina o preço do ingresso em São Paulo, como é que vai ser, né? E tipo, a gente fica se perguntando, né? Por que eles não vêm pro Brasil? Por que eles não vêm pro Rio de Janeiro, cara? Tipo, qual é a diferença de São Paulo pro Rio de Janeiro? Sabe? Mas São Paulo também é um lugar que não é igual o Rio de Janeiro, que tem tantos problemas, né? Então, assim, a gente não pode fazer nada, né? O importante é a gente assistir por onde haja melhor, né? Mas, basicamente, essa notícia é para vocês entenderem de como pode faltar, como que precisam ter cadeiras na pista do palco, né? Então, assim, para não haver nenhum problema, tá? Então, assim, basicamente eu falei, expliquei tudinho para vocês e, basicamente, vamos ver se na próxima notícia vem alguma coisa, assim, bem mais evoluída, porque, basicamente, mês de março já está chegando, mas o mês de outubro também falta muito ainda, só Jesus. Então, basicamente isso. Vou deixar o vídeo por aqui. Se você gostou dessa notícia e entendeu o motivo das faltas de cadeiras na pista, deixa o seu like, se inscreva no canal. E tá chegando agora no canal, não é inscrito ainda e é novo, se inscreva-se embaixo e traz um novo inscrito aqui no canal. Vamos rumo a 66 mil inscritos, vamos rumo nessa meta com força mais rápido possível com vocês. E é nóis, valeu, até a próxima notícia do BTS. Fui!